Olá, eu sou Breno, sou psicólogo e hoje eu quero abordar nesse vídeo algumas noções das bases teórico-filosóficas da psicologia fenomenológica existencial. Se algumas noções como ontologia fundamental, fenomenologia hermenêutica, analítica do Dasein ou do Seraí te geram uma confusão, esse vídeo vai te ajudar. Eu vou dividir esse vídeo em 3 partes. Primeiro, a primeira parte vai se chamar Esquecimento da Questão do Ser. A segunda parte, eu vou falar do método fenomenológico hermenêutico. E, por fim, eu vou falar da analítica do Dasein e o que ela interessa à psicoterapia. Esquecimento da questão do ser, portanto. De modo geral, nós já assumimos o que significa dizer que algo é. Essa aula vai ter muitos elementos filosóficos, que ainda que eles pareçam muito abstratos, eles vão ser importantes para a compreensão do que vai ser exposto, ao mesmo tempo que eu vou tentar trazer alguns elementos práticos, e aí entra a psicoterapia, para tentar ilustrar isso. Mas, de modo geral, a gente já parte de preconcepções do que significa dizer que algo é. Por exemplo, isso aqui é um celular, isso é um livro, isso é uma garrafa. Quando eu vou falar, por exemplo, que isso é uma garrafa, eu pego uma garrafa. Alguém me pergunta, mas o que é uma garrafa? A garrafa é um objeto que ele é cilíndrico. E aí eu estou atribuindo a forma como aquilo que direciona ou explica ou essencializa o ser da garrafa. É de aço, é de plástico, é de vidro. Então a matéria constitui o ser da garrafa, é isso que está na essência da garrafa? Então deixa eu olhar pela utilidade. Serve para beber, serve para botar como representação. Enfim, quando a gente começa a pensar sobre o ser das coisas, a gente vai percebendo que definir o ser de algo é algo muito complexo. Para a psicologia dessa abordagem, 2 noções vão ser muito importantes, que a gente saiba diferenciar o ôntico e o ontológico. Isso tem a ver com a noção do esquecimento do ser. E qual é a diferença de ôntico e ontológico? A grossíssimo modo, eu vou dizer aqui que o ente tem a ver com as coisas, com os objetos. Porém, rigorosamente, ente é aquilo que é o existente. É algo que se mostra. Agora, vamos pegar o exemplo que eu estou aqui trabalhando da garrafa. Quando eu penso nisso que eu chamo de garrafa, até o nome garrafa, isso já carrega uma significação do que esse ente é. Eu posso dizer que a garrafa é útil, que a garrafa é bonita, que a garrafa é prática. Todas essas significações, bonita, prática, ou qualquer outra coisa que eu venha dizer, eu já estou presumindo que eu sei de modo, inclusive, há um consenso do que todo mundo entende que é bonito, útil. E a gente precisa entender que essas noções são circunstanciais. Isso tem a ver com as questões do ente. O que tem a ver com a questão do ser? Aí a coisa fica mais complexa. Vou trazer um exemplo, talvez, que está muito mais próximo da psicologia. Quando alguém fala assim, fulano ele é psicótico, Beltrano tem dependência emocional, o João ele é neurótico, a Maria é louca. Quando a gente traz para o humano, a coisa vai ficando ainda mais complexa, porque o humano é um ente, é algo que, diferente dos outros entes que são, por exemplo, a garrafa, o celular, o carregador, eles têm uma complexidade um pouco maior comparado a esses outros entes. Na obra Ser e Tempo, o Martin Heidegger, ele é um autor que vai trazer uma questão que inicialmente problematiza isso, ou seja, ser e ente não são a mesma coisa. Ele está pontuando uma diferença ontológica. Quando a gente fala, segundo Heidegger, algo referente ao ente, a gente está falando dos aspectos ônticos. Quando a gente está falando das questões referentes ao ser, a gente está falando das discussões ontológicas. A ontologia é uma parte da filosofia que pensa as questões do ser.
por que existe algo e não nada? Isso é uma investigação ontológica. O que o Heidegger vai pontuar ali sem tempo e que vai ser relevante para a psicoterapia é uma diferença, portanto, que a tradição não percebeu, que a tradição de pensamento que nós estamos inseridos, a tradição metafísica, que tendeu a buscar explicações sobre os entes a partir de noções suprassensíveis, universais, eternas, e meio que parou de questionar, assumindo que já respondeu o que é o ser, como se ser fosse algo. E a partir dessa pré-compreensão que já tinha respondido essa questão, foi criando meio que ramificações, campos do saber, a biologia, a física, a psicologia. O Heidegger faz um alerta, que é um alerta que o filósofo vai fazer, que é repensar as questões, reposicionar as questões, que, bem, já que ser não é ente, porque ser não é uma coisa, ser é verbo, né? Então remete à ação, remete à transitoriedade. Enquanto eu estou dando aula, eu sou o professor. Enquanto eu estou atendendo, eu sou o psicólogo. Enquanto eu estou com meus familiares, eu sou parente, eu sou filho, eu sou irmão. De modo muito geral, vocês notam que ser não tem a ver com algo já fixo, parado, mas que está todo momento mudando, que está todo momento em transformação, que não é algo fixo. Se a questão do ser ela não for respondida, o que é o ser, o que a gente faz com essa questão então? E o Heidegger pontua em Ser e Tempo que talvez a gente nem consiga responder essa questão. Agora, e aí talvez a sacada dele, né? Não significa que o fato de não poder responder o que é ser, que nós sempre não estamos sendo algo. E o que vai interessar, primeiramente, a investigação do Heidegger em Ser e Tempo é investigar os modos de ser. E aí, eu até cito aqui uma tradução, ou um trecho do Heidegger. Olha o que ele diz. A impossibilidade de se definir o ser não dispensa a questão de seu sentido. Ao contrário, justamente por isso a exige. Aqui ele está preparando um terreno para o que ele vai chamar de ontologia fundamental. Nessa ontologia fundamental, ele vai fazer essa diferenciação. Ele vai buscar não o que é o ser, a pergunta não é o que é o ser, mas qual o seu sentido ou quais os seus sentidos. E aí ele vai, nessa ontologia fundamental, não entendam fundamental como a primeira, primária, aquela que vai buscar meio que a resposta de tudo. Essa foi a pretensão da metafísica. O que ele está trazendo aqui, chamando de ontologia fundamental, é uma investigação ontológica, ou seja, que pensa as questões do ser, mas sim, a partir daquilo que fundamenta justamente o que pode permitir o pensar a questão do ser. E aí fundamental nesse sentido de fundamento, daquilo que propicia a possibilidade. Esse é o projeto inicial de uma ontologia fundamental. É uma retomada da questão que foi esquecida do ser. Então, isso é que está em questão primeiramente no Heidegger, investigar as questões do ser. Ele vai, a partir da investigação dele sobre os modos de ser, de um ente muito particular, que somos nós. Mas antes disso, ele vai explicar o método que ele vai fazer essa investigação. E agora a gente chega na parte da fenomenologia. O método fenomenológico, ele não surge com Heidegger. Ele surge, pelo menos essa compreensão de fenomenologia, né? Ele já existe ao longo da história da tradição filosófica, com Hegel, por exemplo, a fenomenologia do espírito. Mas o sentido que o Heidegger está se inspirando é no sentido que o professor dele utilizava, que era o Edmund Husserl. O Husserl, quando ele usa o método fenomenológico, e aí a gente também poderia falar um pouco mais de Husserl, mas assim, uma das noções que vai interessar o Husserl é, primeiro, romper com as dicotomias idealistas ou realistas que já posicionam a apreensão de mundo ou no próprio mundo ou na consciência. E quando Husserl vai trazer a fenomenologia como método, e olha só, a fenomenologia é um método, o Heidegger fala isso em Ser e Tempo, como um método de investigação da intencionalidade da consciência, isso em Husserl. Ou seja, quando a fenomenologia está falando
dos atos intencionais, ela está rompendo com essa dicotomização que a tradição grega, cartesiana acabou fazendo, como se as coisas fossem separadas, homem e mundo, e o que o Heidegger vai trazer, inspirado na fenomenologia, a gente precisa ver as coisas tal como elas se mostram, voltar às coisas mesmas. É o lema do Husserl. E voltar às coisas mesmas é dar um passo atrás, esse é o elemento principal do método fenomenológico, que é não assumir as certezas como se elas já fossem prontas, eternas e absolutas. De novo, tentando trazer um elemento concreto. Quando eu falo assim, fulano, ele... Vou pegar um tema, por exemplo, que é o tema que eu estudo. Quando eu penso nas questões de suicídio, eu já assumo que o potencial suicida, entre muitas aspas, é alguém que tem depressão, ou que vai ter outro transtorno psiquiátrico, ou é alguém, enfim. Eu vou dando uma série de explicações, seja de cunho cientificista, seja a partir de uma perspectiva do senso comum, a pessoa pensa em se matar porque tem falta de Deus. Uma explicação filosófica popular, ou filosófica não, religiosa, perdão. Todas essas compreensões, elas tentam explicar de modo antecipado o que está em questão naquele que pensa em tirar a própria vida. O método fenomenológico, como ele busca como um dos seus principais elementos, suspender essas certezas e se lançar buscando entender aquilo que se mostra, ele não vai assumir essas regras gerais, inclusive, a gente está pensando aqui no recorte da psicologia, inclusive nas explicações que as teorias psicológicas adotam. Vou ler aqui a definição que o Heidegger traz de fenomenologia, que está lá em Ser e Tempo. Deixar de fazer ver aquilo que se mostra, tal como se mostra, a partir de si mesmo. Meio que ele está reatualizando lá a máxima do Husserl de voltar às coisas mesmas, de colocar os saberes entre parênteses, de não tentar se antecipar. Se eu estou tentando fazer uma análise fenomenológica de qualquer fenômeno, eu não posso partir de certezas prévias. Eu preciso trabalhar a partir daquilo que se mostra. Então, por exemplo, nas situações que envolvem o assunto que eu falei inicialmente, de alguém que pensa em tirar a própria vida, eu vou investigar o que está em questão naquela situação para que eu possa compreender o sentido que está ali. Não já assumir previamente certezas. O Rubem Alves, ele é um poeta que ele até me ajuda a falar de um modo mais fácil disso que eu estou tentando explicar, que ele dá um exemplo de alguém que queria olhar as estrelas e, querendo meio que ver melhor, criou um telescópio, uma lente, para conseguir ver melhor. E aí, meio que assim, querendo ver mais ainda, fez uma dissertação de mestrado, de doutorado, congresso, e aí criou-se um especialismo nas lentes e pararam de ver as estrelas. É meio que isso que a crítica, que a fenomenologia faz em relação ao modo hegemônico de se pensar a ciência e psicologia, se aproxima. Meio que a gente para de ver o que se mostra para tentar colocar uma lente, esquecendo que a lente não é o que se mostra, é uma leitura prévia da coisa. Quando a gente vai pensar a condição humana, quando a gente vai pensar as formas de adoecimento, os modos de existir, para a utilização do método fenomenológico, eu preciso suspender, dar um passo atrás para que eu possa acompanhar o que se mostra. Como é que isso se encontra a questão da ontologia fundamental? Um elemento que o Heidegger vai trazer que não estava em Husserl é a hermenêutica. Hermenêutica na filosofia tem relação com o exercício, com a prática de interpretação. Quem estuda direito tem lá hermenêutica jurídica. Quem estuda teologia tem lá hermenêutica teológica, enfim, para tentar entender qual é o sentido da leitura do texto que está ali em questão. Essa contribuição que o Heidegger vai trazer de outro pensador, o Dilthey, tentando conciliar uma questão que não estava posta em Husserl, que é assim: todo fenômeno ele sempre se mostra em algum contexto histórico, já que existencialmente eu não posso assumir que as coisas têm sentidos em si mesmas.
Por exemplo, a pessoa está com um diagnóstico de depressão e as pessoas falam assim, mas também a pessoa não trabalha, a pessoa não se esforça. Isso é o senso comum. E o senso comum pode vigorar como se fosse verdade. Só que essa compreensão de que quem tem depressão é que não trabalha, é que não tem força de vontade, é uma noção que se constitui historicamente. Os fenômenos vão se mostrar a partir do horizonte histórico no qual eles estão inseridos. Então, nenhum fenômeno vai se mostrar de modo ahistórico. Já que a história, o modo como historicamente se compreende os fenômenos, ele está sempre em questão. E aí essa é a contribuição da hermenêutica, o modo de interpretação que o Dilthey vai trazer. O Heidegger pensa, a fenomenologia, ela se lança sobre o que se mostra, nunca desconsiderando a historicidade, ou seja, o modo como os entes que estão lançados aí na existência se lançam com a temporalidade, enfim, com todas essas questões que não estão apenas na particularidade do indivíduo, né? Que estão aí nessa rede social, coletiva, que constitui essas significações. Desse modo, o método que está ali, né, dialogando com a fenomenologia do Heidegger em Ser e Tempo, é a fenomenologia, mas é a fenomenologia hermenêutica. Porque essa é a fenomenologia que está vinculando as questões ontológicas, mas também está trazendo a hermenêutica, a historicidade, essa contribuição do Dilthey. Ou seja, se eu fosse tentar explicar de modo menos abstrato, eu diria que essa abordagem, como costuma se falar no senso comum, ela está muito mais próximo de um olhar social do que um olhar individualizante, essencializante, porque geralmente, ou historicamente, o que imperou na construção dos saberes psicológicos foram determinismos, essencialismos, ora biologizantes ou ora psicologizantes, não pondo em questão a inserção do modo como os indivíduos, os entes, se constituíam no seu horizonte histórico. Então, retomando, se o que dispara a investigação de Ser e Tempo é a constatação do esquecimento da questão do ser e, portanto, uma empreitada de uma ontologia fundamental para não perguntar o que é ser, mas para investigar os sentidos de ser dos entes, ou seja, ser não é ente, utilizando como método a fenomenologia mais a fenomenologia hermenêutica. Essa é a proposta do Heidegger. E aí a gente chega no que interessa a psicologia. O Heidegger vai pontuar o seguinte: quando a gente vai pensar as investigações ontológicas, a gente não pode dizer o que ser é, mas a gente pode investigar o seu sentido. Só que essa investigação, essa é a proposta do Heidegger, ela precisa partir do ente que pode fazer esse tipo de questionamento. A tesoura, o carregador, até onde a gente sabe, não podem. Mas nós, humano, indivíduos, pessoas, enfim, fazemos essa questão, podemos fazer essa questão. Porque nós somos marcados por uma abertura de possibilidade para fazer isso. Então, Heidegger pontua que a ontologia fundamental, ela precisa partir desse ente que pode fazer essa questão sobre o sentido do ser. Esse ente somos nós. Só que, seguindo do método fenomenológico, ele precisa suspender certezas postas. Ou seja, onde é que isso vai resultar na investigação dele? Que é uma investigação existencial. Ele não pode falar da gente utilizando essas nomenclaturas: homem, sujeito, pessoa, ou atribuições que a psicologia usa, psiquismo, personalidade, porque todas essas noções já carregam definições prévias que essencializam o nosso modo de ser. Como é que ele vai chamar então esse ente que nós somos, que pode fazer essa questão? Ele vai chamar de Dasein. Dasein é uma palavra alemã. A tradução que eu uso é da editora Vozes, traduz como presença.
Eu prefiro, e tem várias possibilidades de tradução, mas eu prefiro a tradução ser aí, que é a tradução meio que é literal, né? Ser aí. E quando Heidegger usa esse conceito ser aí para fazer menção a nós, a você que está assistindo, a eu que estou falando, ele está fazendo uma diferença que nós somos um ente diferente da câmera, do computador, do celular, que somos marcados por uma indeterminação e que, portanto, qualquer tentativa de fazer uma interpretação existencial sobre esse nosso modo de ser não pode recair na ingenuidade de não considerar essas definições que se deram historicamente. Se elas se deram historicamente, elas não podem ser assumidas como universais. Tem uma noção, e aí eu trago um outro poeta, que é o Manuel de Barros. Tem um trecho que ele, a meu ver, está muito próximo do que o Heidegger fala em Ser e Tempo, dentre as várias noções que o Heidegger fala em Ser e Tempo, mas eu acho que é trazer, ou pelo menos resgatar, uma certa lida com o não saber que nós, na modernidade, perdemos. Eu queria aqui ler um trecho que o Manuel de Barros traz. É um trecho bem breve, está nesse livro, O Livro das Ignorâncias, é uma brincadeira que ele faz, enfim. Ocupo muito de mim com o meu desconhecer. Eu penso que isso aqui vale tanto para o psicoterapeuta como para o analisando. Para o psicoterapeuta, se ele quiser seguir uma perspectiva existencial, ele vai precisar fazer um exercício que talvez seja um pouco ingrato, que é pegar todas as teorias que ele aprendeu durante a graduação e colocá-las em dúvida, admitindo que ele não sabe tudo sobre aquele que ele escuta, que ele atende, ainda que eu tenha teorias psicológicas para explicar a partir de teses psicodinâmicas, biológicas, cognitivas, antropológicas. Todo Dasein, todo ser aí, ele sempre se mostra na particularidade, no caráter inédito, o que não significa que ele não está inserido num contexto histórico, mas o fato de ele estar inserido num contexto histórico não tira dele a sua particularidade, ou seja, o seu mistério. Se povoar com esse não saber, com esse desconhecimento, é importante para o psicoterapeuta e para o analisando, porque esse que busca a terapia, fazendo uma espécie aqui de comparação, uma pessoa que quer aprender alguma coisa, se ela já acha que sabe, ela não vai aprender. Para que ela possa aprender, ela precisa partir e assumir a ignorância, porque senão ela não aprende. Essa pessoa que vai fazer psicoterapia, muita gente vai com essa noção de que eu vou me conhecer melhor, eu vou buscar a minha verdade mais autêntica, mais verdadeira. Não sei se é exatamente essa noção que está em questão em psicoterapia, na verdade eu acho que não é isso, mas assim, um dos elementos que é importante a gente considerar aqui é que a gente vai estar sempre lidando com o incontornável, com o insondável, com aquilo que eu não desconheço, que eu não controlo, mas ainda assim, pelo jogo da existência, eu vou precisar me articular. Então, quando o Manuel de Barros fala isso, ocupo muito de mim com o meu desconhecer, porque eu tenho a impressão que na modernidade nós tendemos a tentar nos ocupar muito com aquilo que a gente acha que conhece, ou seja, com a nossa arrogância sobre o saber das coisas. Essa investigação sobre o nosso modo de ser, o Heidegger vai chamar de analítica do Dasein. É uma investigação existencial sobre o nosso modo de ser. O Dasein, o ser aí, nós, o ente que nós somos, para o pensamento existencial, ele é marcado por uma indeterminação. Ou seja, ainda que eu possa pensar que eu nasci numa cultura, num contexto, ainda que eu possa considerar os elementos biológicos, genéticos, tudo isso me atravessa, mas não me determina. Quando a gente fala de indeterminação ontológica ou indeterminação existencial, a gente está falando que o ser aí, o Dasein, ele é marcado por essa abertura. E, por abertura, as possibilidades de existir. Que, inclusive, é essa noção de liberdade que vai estar em questão na psicoterapia. Fazer aparecer para o outro o seu modo de abertura, ou seja, as suas possibilidades. Lá em Ser e Tempo, o Heidegger até pontua que a analítica do Dasein não é uma antropologia, não é uma psicologia, ou seja, ele está querendo tirar, afastar todas essas abordagens que elas já carregam meio que assim germes que essencializam os nossos modos de ser.
A investigação existencial, portanto, ela está muito mais interessada no como, no que o que. Tipo, em vez de o que é isso, eu quero saber como a coisa se mostra. Na clínica, quando alguém fala para mim, eu tenho depressão, eu tenho um transtorno borderline, eu tenho, enfim, qualquer definição, mais do que tentar querer saber as origens, a etiologia, que isso pode ser importante, mas o mais importante no aspecto clínico, na abordagem existencial, é a experiência. E a experiência é o acesso questionando como, ou seja, como é para você ter essa vivência, o que acontece quando, por exemplo, você, aí dependendo da questão que a pessoa vai trazer, mas como é que é para você se articular com isso? É justamente aí que a analítica existencial, a analítica do Dasein, vai ser importante para a psicoterapia. Daí a gente pode aqui fazer um outro vídeo falando justamente desse momento, que quando Heidegger faz um seminário na cidade de Zollikow, na Suíça, os psiquiatras, psicólogos, psicanalistas, numa série de conferências que foram compiladas por Medard Boyce, psiquiatra, que ficaram conhecidos num livro chamado Seminário de Zollikow, que aí são meio que as bases do que vai ficar conhecido como Daseinsanálise, mas enfim, que vai inspirar a abordagem fenomenológica existencial. Mas o que está em questão ali, portanto, retomando isso que eu falei até agora, tudo isso que eu falei até agora, as contribuições que essa investigação ontológica, que usa o método fenomenológico, que se debruça sobre uma analítica existencial, analítica do ser aí, a relevância disso para a psicologia e para a psicologia clínica primeiro, não recair em essencialismos, ter um olhar crítico sobre as verdades historicamente sedimentadas, porque entende que elas carregam resquícios da metafísica ocidental, ou seja, busca a descrição, a explicação das coisas em leis eternas, imutáveis. E aí eu perco de vista o que se mostra. Assim, se eu fosse falar de um modo muito básico, meio que a fenomenologia, o método fenomenológico, a psicologia existencial quer resgatar o sensível, quer resgatar a experiência. De novo, como eu digo, quer, na sua clínica, se interessar muito mais pelo como, para que apareça para o outro as suas possibilidades de articulação com a existência, para que apareça a sua liberdade, ou seja, para que apareça os seus possíveis. De modo geral, a título de conclusão, a analítica do Dasein precisa partir de um olhar da existência. Por isso que nessa abordagem a gente não vai trabalhar com noções como psiquismo, personalidade, porque essas noções, historicamente, elas já carregam uma segmentação, um certo essencialismo, e você vai notar nos professores, psicólogos que adotam o método fenomenológico uma desconstrução dessas noções. Personalidade, psiquismo, pessoa, mente, eu, self, enfim, qualquer categoria que a gente possa vir a utilizar. Bem, hoje o que a gente viu, portanto, como é que um projeto de uma ontologia fundamental que o Martin Heidegger inicia na obra Ser e Tempo, inspirada, embasada no método fenomenológico e hermenêutico, desemboca na analítica existencial e contribui para uma psicologia que ela é crítica aos essencialismos. Porque entende que todo essencialismo predetermina e essencializa e restringe a compreensão sobre os fenômenos. Se esse assunto te interessa, você vai encontrar aqui no canal outras indicações com a literatura, com o cinema, com as séries, que vão tentar meio que transpor essas noções para o nosso cotidiano. A proposta dessa aula foi tentar fazer um panorama muito geral. A minha pretensão não foi esgotar o tema, foi ser bem abrangente, mas de algum modo trazer o que eu considero relevante para quem está tentando se aprofundar nessa abordagem, mas não sabe muito bem por onde começar, não entende muito bem os conceitos. Se tem algum interesse, compartilhe aqui conosco. Se tem algum comentário, alguma provocação, enfim, qualquer coisa, deixe nos comentários que a gente vai ficar sempre atento a isso e acompanhe os próximos conteúdos.